Sabe, em algum momento da vida, todo mundo se pergunta sobre felicidade, né? Sobre como encontrar uma sensação de plenitude, de propósito, ainda mais no mundo cheio de desafios. É, no fundo, uma busca de todos nós. E se a resposta para essa busca, uma busca tão atemporal, estivesse num texto super antigo? Pois é exatamente essa a proposta do Salmo 1. Ele se apresenta como um guia prático para lidar com a infelicidade e encontrar um caminho de satisfação de verdade. Fica então essa pergunta no ar, que vai guiar toda a nossa análise. A ideia é explorar a sabedoria desse salmo como se ele fosse um mapa mesmo, um mapa prático, para a gente descobrir se ele realmente oferece um caminho para uma vida mais estável. Bom, para começar, o salmo parte de uma ideia muito poderosa. A vida não é uma estrada única. Pelo contrário, ela é uma encruzilhada. Existe uma escolha fundamental a ser feita entre dois caminhos distintos que levam a destinos completamente opostos. E para ilustrar bem esses dois destinos, o Salmo usa duas metáforas centrais que são geniais. De um lado, a árvore, que representa estabilidade, força, raízes. Do outro, a palha, que simboliza exatamente o contrário, a falta de rumo, a fragilidade. Então, vamos começar analisando o primeiro caminho, o da instabilidade. O mais importante aqui é entender que não se trata de uma queda de repente, sabe? É um processo lento, gradual, um deslize que vai acontecendo aos poucos. E olha que interessante. O salmo começa de forma negativa, descrevendo o que a pessoa feliz evita fazer. É justamente nessa lista do que não fazer que a gente encontra o mapa da deterioração. A progressão é muito clara. Pensa bem, tudo começa com o simples andar. Só ouvir os conselhos, sabe? Estar perto. Daqui a pouco, essa pessoa já está parando ali naquele caminho. Não só ouve, mas começa a adotar as mesmas atitudes. E por fim, ela se senta. É quando ela se acomoda de vez, se estabelece naquele ambiente. É uma descida gradual, quase imperceptível. E qual o destino final desse caminho? É isso aí, tornar-se como a palha. A palha parece leve, parece livre, mas na verdade ela é escrava das circunstâncias. Sem raiz, sem firmeza nenhuma, qualquer vento de opinião, qualquer dificuldade a leva para longe. Agora vamos ver o contraste. O outro caminho não é sobre o que se evita, mas sim sobre o que se cultiva ativamente. É sobre construir uma vida com profundidade, com estabilidade e com força. A palavra-chave aqui é prazer. Veja bem, não é uma obrigação, é um deleite genuíno em buscar sabedoria. E meditar dia e noite vai muito além de um pensamento casual. Significa internalizar esses princípios até que eles se tornem a base de tudo que se faz. O resultado é essa imagem poderosíssima, uma árvore plantada junto a um rio. Ela não depende das circunstâncias, como a chuva, que é imprevisível. Não, a sua fonte de vida é constante, porque as suas raízes estão fincadas no lugar certo. As fontes que a gente analisou para montar este material resumem as qualidades dessa vida estável em 5 características principais, que descrevem perfeitamente uma pessoa que está bem plantada e florescendo. Vamos ver uma por uma. Plantada significa uma vida com propósito, que não está ali por acaso. Provida, ou seja, com acesso a uma fonte de força que nunca acaba. Produtiva, que gera bons frutos, resultados positivos no tempo certo. Perene, que tem resiliência, que se mantém firme mesmo nos tempos difíceis. E por último, próspera. E aqui não é no sentido material, mas de uma vida que floresce em todas as áreas, porque está alinhada a um propósito maior. Ok, mas por que esses dois caminhos levam a resultados tão diferentes? A resposta que o Salmo dá toca num princípio da psicologia que é fundamental e que a ciência moderna só vem a confirmar. Esse ditado popular, que uma das fontes menciona, captura a essência da coisa perfeitamente. A ideia de que o ambiente e as companhias nos moldam não é nova, é uma verdade universal. Dá até para traduzir a sabedoria do Salmo para uma fórmula moderna bem direta. A identidade de uma pessoa é o resultado da soma dos seus hábitos, aquilo que se faz repetidamente, com o ambiente em que ela está inserida. Simples assim. Então, o ponto central é este. A pessoa se torna aquilo que ela alimenta a mente dia após dia. O que se consome, as ideias, as conversas, os conteúdos, tudo isso vai moldando diretamente quem essa pessoa se torna. E isso nos leva à aplicação final de tudo isso. O Salmo não fala só de um destino lá no futuro. Ele fala sobre a direção que se escolhe a cada novo dia.
O salmo termina com esse contraste final, que é absoluto. A palavra conhece aqui significa muito mais que saber. Implica intimidade, cuidado, acompanhamento. Um caminho é sustentado, é cuidado. O outro simplesmente se desfaz com o tempo. Isso muda toda a perspectiva, né? A felicidade que o Salmo descreve não é a ausência de problemas, é a presença de uma base sólida para conseguir enfrentá-los. É sobre a qualidade da jornada e, claro, sobre a companhia que se escolhe para caminhar. E a gente termina com essa reflexão. O Salmo primeiro não é só uma poesia antiga, ele funciona como um espelho. É um convite para a gente avaliar não apenas onde se está agora, mas para qual direção os nossos passos diários estão realmente apontando.